Manhã com Cristo. Realização Primeira Igreja Batista de Panorama. Na comunicação, Pastor Dirceu Pazotti. A partir de agora, você ouvirá uma mensagem vinda do trono de Deus. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Glorificado é o nome do Santo Deus. Estaremos nesse momento meditando na palavra do Senhor. E você que tem uma Bíblia aí do seu lado poderá estar acompanhando comigo o que diz Lucas, capítulo 6, a partir do versículo também de número 6. Diz assim as sagradas letras: E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Repetindo, havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Versículo 7. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Repetindo, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Versículo 9. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Repetindo, estende a tua mão. Versículo 11. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de perdão, o Senhor é o nosso Deus. Pai, a Tua palavra foi lida, e nesse momento nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que se cale esse que está nesse momento falando, que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha boca aos nossos corações. E que a Tua palavra, que não volta vazia, possa produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto em que eu quero nesta manhã dividir esse sermão em duas partes. Dividir em duas partes distintas, ou em duas partes talvez diferentes, e você vai ver ao final da pregação, você verá como a palavra de Deus é perfeita e como tudo se encaixa em uma perfeita sincronia, porque a palavra de Deus assim ela é. Nós vemos aqui que existia um homem, e esse homem era pobre e com a mão direita mirrada ou ressequida, como algumas traduções assim falam. A sua mão direita, a mão do trabalho. E nós vemos aqui que era triste, era vergonhoso, era humilhante. E talvez por esse motivo, esse homem era pobre. Lucas enfatiza também que isso aconteceu em um dia de sábado. Entrou na sinagoga e estava ensinando noutro sábado. Lucas destaca que na sinagoga, ou no lugar de oração, ou no lugar de reunião,
onde um homem com uma mão ressequida estava ali naquele momento. Outras traduções dizem com uma mão leprosa, uma mão mirrada, foi o texto que nós lemos. Meu querido, nesta manhã você pode agradecer a Deus porque você tem uma mão perfeita? Então diga: Senhor, obrigado porque eu tenho uma mão perfeita. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho as duas mãos perfeitas. E a minha mão direita, que é a minha mão a qual o Senhor me dá o sustento, eu posso trabalhar e sustentar a minha vida e da minha família. Agradeça a Deus porque você tem uma mão, ou as duas mãos perfeitas. Quão maravilhoso é, meu querido, ter as mãos perfeitas. Se você perguntasse para uma pessoa que tem a mão com problema, o que você queria? Você quer milhões? Você quer carro? Você quer o que é que você quer na sua vida? Ela vai falar: eu quero as minhas mãos perfeitas. Porque sem as mãos nós não podemos fazer muitas coisas. Era uma doença que devia ser isolada naquela época. Era uma doença que as demais pessoas rejeitavam. Era uma doença que as pessoas muitas vezes não até expunham, porque sabiam que seriam discriminadas, sabiam que seriam rejeitadas por causa daquela doença. Lucas relata que naquela reunião havia um homem com uma enfermidade terrível. A sua mão direita estava leprosa, a sua mão estava secando a cada dia. E vejamos a dificuldade daquele homem, a dificuldade que ele estava enfrentando na sua vida, pois a mão direita estava inutilizada. Você já parou, meu querido, para pensar quão difícil era a vida daquele homem? Pois a mão, que era a mão de apoio, a mão da realização, a da atitude. Talvez um caos da sua vida financeira por causa dessa doença, sem força para trabalhar, sem sustento, e ainda mais se ele sabia que não teria cura. E o caso daquele homem não teria solução. Mas nós vemos que veio um novo tempo, um novo ciclo na vida daquele homem. Esse homem é um exemplo de fé para nós, pois naquele tempo um homem, após ter sido diagnosticado uma lepra, uma doença desse tipo, ele era automaticamente excluído do convívio da sociedade, pois era considerado imundo. O povo o considerava imundo, mas ele não aceita aquela derrota. Ele não aceita. E quando ele teve a oportunidade, ele foi. Mas talvez nós não sabemos o que ele passou até ali. Toda aquela vida sua nós não sabemos. Muitas vezes ele talvez ficava reprimido, ficava dentro da sua casa, escondendo das pessoas que ele podiam esconder. Talvez usasse uma faixa para dizer para as pessoas: não, o que aconteceu com o seu braço? Ele falava: não sei, eu caí, eu machuquei, eu cortei com uma faca, não sei o que ele falava. Mas com certeza talvez ele escondia da sociedade para não ser discriminado. E como será que foi a vida daquele homem toda? Eu creio que ele fazia de tudo para que as pessoas não descobrissem o seu problema. Muitas vezes ele ficava quietinho no canto, não gostava de sobressair nas reuniões. Mas um dia, a esperança chegou na vida daquele homem. O começo de um novo tempo, de uma nova vida para ele. Era uma nova situação, e aquela nova situação significava para ele um novo tempo na sua vida, uma reviravolta em todas as situações. Quem sabe o seu psicológico estava afetado, ele andava entristecido por causa daquela situação. Eu não sei o que tem te afligido também, eu não sei o que você tem passado, se você tem ficado nos cantos, escondidos, nas reuniões, se você não tem voz, se você está calado por causa de algum problema. Quantas pessoas que vivem caladas e muitas vezes até praticam algumas calamidades, algumas tragédias, como muitos jovens que nós vimos. Entra numa classe, mata todos e depois se mata também. Por que será que levou isso? Talvez uma situação parecida com essa, em que a pessoa cresce deprimida, reprimida, escondida de toda a sociedade, de todos. Ah, mas eu não presto, eu não sei para que eu vim nesse mundo. Deus está falando contigo nesta manhã. Assim como aquele homem, Jesus disse:
Levanta-te e fica em pé no meio. Deus está falando contigo nesta manhã. Levanta e fica em pé no meio. E Jesus disse mais: estende a tua mão. Hoje é o dia que você deve estender as tuas mãos para Jesus.